Nessa terça-feira a gente conversa com um grande historiador, escritor, proprietário de um dos meios de comunicação mais tradicionais e renomados aqui da nossa região do Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda, o nosso amigo Leopoldo Barentin, proprietário do Jornal Razão, que completa 20 anos, completou no dia 4 de maio 20 anos de fundação e vem aí com um trabalho intenso, trazendo o melhor que o nosso Vale, a nossa região, nosso estado de Santa Catarina tem a oferecer. Leopoldo, muito bom dia, um prazer estar conversando com você. O que é para vocês estarem aí trabalhando nos 20 anos do Jornal Razão em nossa cidade? Bom dia, Sidney, bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. É um trabalho grande, um trabalho fruto de muito suor, de percalços, superar muitas adversidades para chegar até aqui. Mas é bom dizer que minha vida na comunicação começou aqui. Começou aqui na Rádio Vale, exatamente 4 meses antes da rádio entrar no ar. Devo muito do que aprendi na comunicação à Rádio Vale. Eu comecei na Rádio Vale em 87, no mês de abril, e a rádio entrou no ar em 29 de junho. Então, isso aí tudo foi um amadurecimento, Sidney? A gente lançou o primeiro jornal trabalhando sem ter um computador, nós não tínhamos nem máquina de escrever. Pouca gente tinha computador naquela época, Porto Belo acho que já tinha, mas há 20 anos que nós começamos, nós não tínhamos nem máquina de escrever, não tínhamos carro, não tínhamos nem bicicleta. Para ter ideia, nós escrevia o jornal toda a caneta, pagava uma pessoa para digitar o jornal. A minha esposa fazia faculdade de Itajaí, ia para lá às 6 da tarde, trabalhava o dia todo no Arroz Riso. Ela pegava o ônibus às 6 horas aqui na frente de onde é hoje a nossa sede, voltava às 11 e pouco da noite, nós ia de pé lá na Rua das Carreiras, levava para uma pessoa, Berenice Gonçalves, que foi nossa primeira digitadora, levava matéria para digitar. Depois nós mandávamos por disquete de ônibus para Gaspar. Em Gaspar o jornal era montado, a gente ficava torcendo que ficasse conforme a gente queria, mas a gente não tinha nem a oportunidade de ver como é que ficaria o jornal. Era tudo feito em pestap, não sei se você chegou a pegar essa época. Não. O pestap era uma folha grande, uma folha de jornal standard, digamos assim, O jornal, como o tamanho do jornal de Santa Catarina, do Jornal do Estado. Ali tu colava impresso o material que tu querias. Eu quero uma foto aqui, fazendo desenho, eu quero uma foto aqui eu quero uma propaganda de tamanho tal. E a gente foi devagarzinho, fomos indo. Depois conseguimos financiar um computador. Até engraçado a gente contar, Hoje tu vai lá comprar um computador por uma mixaria. Na época a gente financiou em 24 meses um computador com a impressora. Levou quase um mês para chegar a mercadoria. Nós trabalhávamos na sede de uma casa, onde é a sede do jornal hoje, tinha 3 casas, duas de madeira, uma de tijolo à vista. Nós derrubamos 2, ficamos com uma casinha bem no cantinho do terreno, onde hoje a gente tem um nosso salãozinho de festa. E aos poucos fomos construindo o prédio que hoje abriga o Jornal Razão. Um prédio construído com fruto do trabalho do Jornal Razão. Foi um trabalho que a gente vai recordar tudo que a gente passou. Olha, não foi fácil para chegar até aqui. E a ideia de levar para frente, de tocar para frente um jornal, de onde veio isso? Na verdade foi até uma coisa engraçada. Eu já escrevia o jornal com o Ademar Campos, primeiro a Tribuna, depois a Região. Eu escrevi para outros jornais, como o Pirão d'Água de Porto Belo, a Voz do Vale de Tijucas, Folha Regional. Eu escrevia matérias assim, aleatoriamente, mas que eu ganhei dinheiro. O salário de radialista não é aquelas coisas, você bem sabe. E daí eu comecei a escrever e vender publicidade. Foi com o jornal A Tribuna, depois que passou para a Região. E eu fiz uma matéria depois do Carnaval, uma matéria crônica, uma crônica que envolvia personagens da política de Tijucas. E na época eles interpretaram como uma gozação, e não foi, era um sonho de carnaval o nome da matéria. E no final da matéria eles finalmente eu acordei. E eles interpretaram que foi uma gozação minha, e os políticos da época pediram para o Ademar me tirar do jornal. O Ademar botaram ele na parede, ele era funcionário público, ou tu faz isso
nós vamos tirar o teu cargo e tu vai ficar sob o jornal. Certo. Foi uma opção que ele fez. E eu me encontrava lá na Joaia, num bar que eu frequentava, o bar do Nildo, na borracharia do Nelson, e lá apareceu meu irmão e o meu primo Bebeto Ternes, que na época o Bebeto ele tinha perdido a eleição para o Brito em 1992, ele não tinha cargo político, né? Ele veio a se eleger em 96. E os dois disseram, monta um jornal para ti, meu irmão e o Bebeto. Eu fui incentivado. Eu arrumei um carro emprestado, que nem carro eu não tinha, né? E saí pela rua. Eu fui em alguns amigos, o Cedemir Camargo, o Wilson Grotti, o Edgar Palácio da Novidade, o próprio Bebeto, a Câmara de Vereadores, que publicava as ações dos vereadores no jornal. A própria Prefeitura acabou apoiando o jornal. E saiu daí, disso tudo saiu o jornal A Razão, o nosso primeiro nome. Depois de algum tempo apareceu um jornal A Razão de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nos processou, nos dando 30 nomes para mudar de nome. Daí nós passamos para a Razão Tijuquense. Aí com o tempo a gente começou a se expandir para Canelinha, São João, Nova Trento, até para Major, Porto Belo, Itapemirim-Bombinhas. Então resolvemos mudar para Jornal Razão, Vale do Rio Tijucas e a Costa Esmeralda. Foi assim o nosso grande passo junto, que nossa periodicidade era mensal. Passamos a ter um jornal semanal, né? E atuando em toda a região, com o nome de Jornal Razão. Por isso que o jornal teve 3 nomes nesses 20 anos, não foi por vontade própria, né? Mas conseguimos superar também essa diversidade que foi para nós foi uma lambada, né? Houveram vários percalços e dificuldades no início, como você já nos descreveu, mas nesses 20 anos, o que te fez sentir mais orgulho por ter insistido nessa ideia e hoje ainda estar promovendo à comunidade o Jornal A Razão? Sidney, a gente se envolveu bastante com a comunidade para poder sobreviver. Então, no dia a gente vai apresentar um case, no dia do lançamento do nosso próximo livro. E no nosso envolvimento a gente participou desde Comissão de Defesa Civil até a Associação dos Deficientes, Conselho do Meio Ambiente. Nós tínhamos o Conselho Ambiental Tijuquense, o CAT, junto com o Jornal Razão. Nós criamos a Feira de Mudas de Árvores Frutíferas Ornamentais, que durante os últimos 20 anos é realizada sempre na data mais próxima, dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós tivemos ano de vender 15 mil mudas, né? Nós não estamos contando as mudas que são vendidas para os agricultores, que isso é um projeto da Prefeitura, né? O nosso projeto é trazer frutas de árvores frutíferas, mudas de árvores frutíferas ornamentais, que vêm direto dos produtores lá do Alto Vale. Eles trazem essas mudas sem cobrar nada, né, o preço adicional. O preço que eles cobram para os produtores é o preço que a gente traz para a cidade. Por isso o sucesso do evento. Nos primeiros tempos, Canelinha, São João, Nova Trento, Porto Belo, Itapema, Bombinhas, ninguém fazia isso. Hoje diminuiu o volume de vendas, porque essas cidades também fazem as suas feiras, né? Então, no começo, todo mundo passava, a gente fazia até aqui na frente do antigo Senec, hoje a escola, o professor Manuel dos Anjos, nós fazíamos ali no pátio deles, então todo mundo passava por ali, sempre dava uma paradinha e levava as mudas. Então a gente vendia bem mais. Hoje é feito aqui na frente do jornal, na sede da Secretaria de Agricultura, né? Mas a gente fez grandes trabalhos na área do meio ambiente, fizemos trabalho legal na área dos deficientes. A gente teve assim também a parceria de várias entidades, né? Eu posso dizer para ti que é com muito orgulho que hoje a gente vê coisas que não existiam na cidade e que hoje se tornaram tradição graças a gente ter plantado a semente, né? Plantado a semente de vários eventos, né? Eu participei da criação da sessão solene da Câmara de Vereadores, eu participei da criação do Troféu Jubileu Empresarial, do Troféu do Prêmio Jovem Empreendedor. Todas essas criações aí a gente estava junto. Ajudei a criar muita coisa da área da juventude. O próprio Carnaval de Rua a gente participou do desenvolvimento do projeto. E outra coisa que foi os livros, né?
nós tivemos, pelo menos, se não me engano, são 6 ou 7 obras que nós publicamos, a gente produziu, as pessoas tinham um esboço de um livro, a gente organizou, escreveu algumas matérias para complementar, e outros a gente só produziu, a pessoa tinha... Posso citar, por exemplo, Gotículas de Amor, os 2 livros da minha falecida tia Tinoca, a gente participou da produção do livro. O livro de Oliveira, nós participamos da produção dele. O livro Muitas Histórias de Tijucas, a ideia era 140 histórias e 140 anos de Tijucas. E havia 50 histórias, então eles nos contrataram, nós íamos na casa das pessoas mais antigas, né? E eles nos contavam uma história, a gente escolhia uma história ali da gravação e transformava numa história com a assinatura, com o nome de quem contou a história. E tem os livros que eu assinei, as revistas que o jornal produziu, o Acho Fácil, o Perfil Socioeconômico de Tijucas, produzi minha biografia também. E nós temos que eu assinei, eu tenho o livro Timbé, o Fácil Fotos da História Tijuquense, o Tijucanos, o Sonho de Paula, Bileca Filho da Costa Esmeralda, o Rastros de Bravura. Todos eles contam história de pessoas que, com a história deles, a gente conseguiu contar um pouquinho da história do Vale e da Costa Esmeralda, né? Foram trabalhos, eu tive 5 livros premiados pela lei pelo Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, né? Foram livros bancados pelo governo do Estado e que, por exemplo, o Rastro de Bravura, a gente tem ele espalhado por todo o Estado e nas grandes bibliotecas, né? Biblioteca Nacional. Algumas dessas obras foram parar na Europa, como o livro Bileca, o Filho da Costa Esmeralda. Houve uma missão empresarial para lá e eram os prefeitos da Costa Esmeralda e da Costa Verde Mar. O Sérgio Fernandes Cardoso comprou uma quantidade lá de livros e levou para várias cidades, para grandes bibliotecas de Portugal e da Espanha. Tem alguns livros que pessoas daqui compraram e mandaram para familiares que moram no exterior, e alguns eu mandei para a maior biblioteca do mundo, que é a do Congresso Americano, onde são cadastrados 10 mil livros, a média de cadastro, por semana ou por mês, não sei dizer bem ao certo, mas eu sei que é 10 mil. E é a biblioteca mais completa do mundo hoje, é do Congresso Americano, né? Então, a gente conseguiu difundir bastante Tijucas, né? O pessoal que vem na temporada, por exemplo, eu tenho algumas livrarias da Porto Belo, Itapema, Bombinhos, que vendem meus livros. Esses transatlânticos, quando chegam ali, sempre levam uma quantidade de Bileca, o Filho da Costa Esmeralda. Então, assim, a gente olhando para trás, todos esses trabalhos que a gente realizou, nós conseguimos, pode ter certeza, de levar o nome de Tijucas. A gente participou de um projeto, para ter ideia, chamado Origens, a História da Imprensa. Eram 190 jornais disputando para contar a história da imprensa no seu município. Nós tivemos a satisfação de ganhar o primeiro lugar e ser um livro muito lindo, né? Um livro que foi bancado pelo governo do Estado. Nós ganhamos uma quantidade de exemplares, distribuímos para as bibliotecas de várias cidades. Então, isso tudo se deixa a gente muito satisfeito, né? E se tu tivesse a oportunidade de olhar aqui essa sala, nós estamos lá no Jornal Razão, né? Nós temos uma prateleira do lado de troféus que a gente conquistou ao longo, digamos, dos últimos 10 anos, né? Porque quando a gente tinha um jornal mensal, éramos somente eu, a Araci e a minha mãe, os filhos, né? O Tuane e o Gabriel, que ajudaram um pouco no começo. O Lohan hoje tem 15 anos, já participa ativamente do jornal da TV Web, mas a gente conquistou importantes prêmios, né, que levavam o nome de Tijucas. Conquistamos o troféu Pena de Bronze e o Pena de Prata de Publicidade e Propaganda, que significa o segundo melhor jornal em publicidade e propaganda no ano, e o terceiro em outra ocasião. Chegamos a ganhar uma moto no concurso da FenaBrave, como primeiro lugar na categoria motos, concurso intitulado Por uma Nova Consciência no Trânsito. Então, hoje, em Santa Catarina, se você falar com qualquer jornalista, eles vão saber que em Tijucas tem um jornal que foi criado por um cego
Que o jornal, na verdade, nunca foi meu, o jornal é da Araci, né? Eu era funcionário público quando o jornal foi fundado, mas eu participei da fundação e participo da maneira que posso, na medida do possível, colaboro com o jornal, né? E nós temos um jornal que não é mais familiar, hoje nós temos alguns funcionários, né? Então, para pegar o jornal e ler ali é muito fácil, mas isso envolve editoração, envolve fotografia, envolve revisão, envolve a parte administrativa, envolve a redação de textos. É um trabalho assim, muito fácil de pegar e ler. Tu lê o jornal lá, 1 hora, 2 horas, tu lê o jornal todo. Mas para produzir um jornal, olha, o trabalho é grande, pode acreditar que é grande. É verdade. Inclusive, você falou da estrutura no qual a gente se encontra aqui. Já elogiei, inclusive, pela estrutura, uma bela estrutura que vocês dispõem hoje, no qual já há ramificações do trabalho voltado ao jornal impresso, né? Que hoje vocês têm uma TV pela internet que também compartilham das matérias que hoje são publicadas no jornal, né, Leopoldo? Sidney, hoje nós fomos pioneiros em Santa Catarina nesse projeto. A gente lançou na festa dos 150 anos de Tijucas, a gente lançou o nosso portal. Ele passou por várias adaptações. O negócio é o seguinte, a gente mostrou esse projeto já no ano passado, no encontro anual, existe um congresso anual dos jornais de Santa Catarina, né, no qual participam 190 jornais, e a gente mostrou, porque hoje o jornal, ele não pode mais ser só jornal, ele tem que ser uma empresa multiplataforma. O que é empresa multiplataforma? Que atue nas redes sociais, desde o WhatsApp, que é o mais recente, né? Facebook, todas as mídias eletrônicas, você tem que estar presente. Se você não tiver, você está perdendo espaço, né? E a gente, percebendo isso, nós começamos com um pequeno portal e chegamos à conclusão de que nós precisávamos mais. E hoje, já com 8.000 e tantos compartilhadores, né, a gente cresceu bastante em muito pouco tempo. Nós estamos já analisando, avaliando a possibilidade de, no próximo ano, usarmos mais uma sala do nosso prédio. Quer dizer que nós vamos ficar com o andar térreo todinho para o jornal, para a TV Razão e para as outras mídias eletrônicas, né? Porque a demanda é grande. Hoje qualquer pessoa, desde as crianças de 8, 9 anos até as pessoas já com mais de 60 anos, acessam o portal pelo telefone, né? Hoje outros equipamentos domésticos já começam a ganhar a mídia eletrônica, né? Já faz bastante tempo que a TV compartilhada com a internet, né? Você compartilha a tela, metade de programação da TV, metade de internet. Então nós temos que ter conteúdo para produzir, para expor a comunidade, né? E nós optamos, claro, prioridade absoluta para Tijucas, mas devagar a gente está avançando para o Vale, né? O que nós temos, o grande problema nosso hoje no momento é material humano. O material humano é complicado. Os jornalistas formados hoje acham com muita facilidade de colocação no mercado como assessores de empresas, de entidades, de instituições, de órgãos governamentais. É uma demanda muito grande de mão de obra para essas áreas, né? Embora que os grandes jornais estejam dispensando. A maior rede de imprensa de Santa Catarina demitiu nos últimos 2 meses mais de 150 funcionários. Só que esses funcionários, né, para vir trabalhar, por exemplo, em Tijucas, tem a questão de locomoção ou a questão de residir na cidade, e eles acabam se tornando um profissional muito caro. E a gente não tem mão de obra formada para suprir toda a nossa necessidade. Isso é lamentável. Mas eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir chegar lá. Muito bem. E vocês organizam, portanto, para próximo dia 23, uma grande festa em comemoração a esses 20 anos, né, Leopoldo? Nós vamos fazer essa confraternização lá no Tijucas Clube. É mais um projeto que, coincidentemente, a gente já tem desde 2013 o projeto Gente que Faz a Diferença. Agora o governo do estado adotou o nosso projeto
já está na mídia de todo o Estado, né? A gente faz a diferença, a realização do governo com apoio da Assembleia Legislativa. Mas foi desse projeto que a gente criou mais um produto, né? Dentro do nosso jornal, que realmente a gente enalteceu a figura de pessoas de todos os níveis, todos os bairros da região também, pessoas que têm uma diferença na sociedade, pessoas que fazem pela comunidade, né? Então temos empresários, temos trabalhadores braçais, temos gente do teatro, temos gente de todas as artes. Nós temos uma gama de 70 pessoas que participaram do projeto, a gente faz a diferença, e isso foi transformado num livro que leva o nome Diferenças, os segredos de gente que faz. Nós vamos lançar esse livro no dia 23, no Tijucas Clube, né? Vai começar por volta da nossa previsão 15 para as 9 ou 8h45. Vamos fazer um lançamento singelo, sem muito blá blá blá, porque quem vai nesse evento não está lá a fim de escutar muito discurso, né? Então a gente vai fazer só uma rápida apresentação lá. Vamos entregar os livros e depois a gente tem uma confraternização que vai até às 11h30, e a partir dessa confraternização é regada a vinhos, champanhe, coquetel, queijos e vinhos, né, frios. E depois da confraternização às 11h30, nós com 23h30, nós começamos com o baile com a banda Fórum, né? O baile com a banda Fórum é o baile encerramento dessa comemoração do jornal, porque nós temos outras situações que a gente está desenvolvendo, como a campanha de prêmios, né? São 20 prêmios pelos 20 anos. Toda semana o sorteio de um prêmio para marcar esses 20 anos do Jornal Razão. Muito bem. Num todo, por isso tudo que você acabou de nos relatar, a gente parabeniza a toda a equipe do Jornal Razão, a você, Araci, por estar dando continuidade a esse belo trabalho. Com certeza, o Vale do Rio Tijucas, a Costa Esmeralda se orgulham de poder desfrutar de um trabalho tão bem focado, voltado à imprensa, como hoje é o Jornal Razão. Parabéns, viu? Eu agradeço a você, Cisne, pelas palavras, agradeço à Rádio Vale pela oportunidade de a gente estar conversando com a comunidade. Eu agradeço a todos os nossos assinantes, que não são poucos, os leitores e principalmente os anunciantes, né? Nós, sem os anunciantes, não teríamos condições de estar com o projeto sempre de constante crescimento. Eu acho que valorizando as coisas da comunidade, enaltecendo os bons exemplos, a gente conquistou bons anunciantes, e essa vai ser a linha que a gente vai continuar perseguindo, se Deus quiser, para comemorar 25, 30, quem sabe até mais anos.